A gente conversa agora com o Breno Altman, que é fundador, jornalista e fundador do site Opera Mundi. Boa noite, Breno, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Beleza? Tudo tranquilo, Breno. Breno, vamos falar dessa questão ali do Equador, porque após a eleição do primeiro turno, na segunda-feira, a gente já sabia que o candidato, então, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, né, o Andrés Araújo, iria para o segundo turno. E ficou a indefinição aí de quem iria com ele para o segundo turno. Aí logo de cara veio a explicação, a informação que talvez viesse um candidato de esquerda, né, o candidato Yuka Pérez, mas enfim, aí teve essa reviravolta. Você pode falar para a gente dessa eleição especificamente no Equador, Breno? Olha, o Andrés Araújo, ele foi ministro do governo Rafael Correa e ele representa uma coalizão de esquerda, que é a Aliança pela Esperança. Essa coalizão, como você disse, ela tem o apoio do Rafael Correa. Em segundo lugar, o segundo lugar para a segunda volta vinha sendo disputado por 3 candidaturas. 2 com muito destaque, que foram as que ficaram cabeça a cabeça na apuração. Uma delas do banqueiro Guillermo Lasso, que é um homem claramente de direita, das elites de herança colonial, brancas e ricas do país, e uma outra candidatura, que é a do Jacu Pérez, de um partido chamado Pachacutic, que tem origem indígena, mas isso não quer dizer que Jacu Pérez seja um candidato de esquerda. O Pachacutic, ele tem um recorte do nacionalismo indígena e abriga tanto setores mais progressistas quanto setores profundamente reacionários. O movimento indígena no Equador ele é complexo, ele não é como o da Bolívia. Não é? E em terceiro lugar, mais distante, vinha um candidato jovem, um engenheiro de Guayaquil, uma surpresa eleitoral, sem nenhuma história política mais importante, que é o Xavier Hervas, que concorre por uma coalizão que se chama Esquerda Democrática. Embora ele seja tão esquerda democrática quanto o PSDB aqui no Brasil é a social-democracia. Tá? É mais um nome de fantasia que ele adotou. A situação eleitoral fica melhor para Andrés Araújo com a passagem para o segundo turno de Guillermo Lasso, porque a ida para o segundo turno deste candidato da direita permite a Andrés Araújo atrair parte importante tanto dos eleitores de Jacu Pérez, que o tem como um candidato progressista por conta da sua defesa dos direitos indígenas e ambientais, e também de Xavier Hervas, que, embora não seja exatamente de esquerda, buscou fazer uma campanha sem se identificar com as velhas oligarquias equatorianas. Se fosse outro resultado, se Jacu Pérez tivesse ido ao segundo turno, Araújo teria muito mais problemas, porque fatalmente o voto da direita desembarcaria na candidatura de Jacu Pérez e Jacu Pérez disputaria o voto de Hervas com Andrés Araújo. Andrés Araújo teria muita dificuldade de expandir sua votação. Contra Guillermo Lasso, a situação é mais promissora para a candidatura apoiada por Rafael Correa. Nós vamos ter um segundo turno muito duro. Não é? As forças de direita no Equador, com apoio dos seus aliados internacionais, especialmente dos Estados Unidos, estão jogando muito pesado contra Araújo. Hoje mesmo já começou. Apareceu um procurador colombiano dizendo que está abrindo uma investigação porque a candidatura de Andrés Araújo supostamente teria recebido um empréstimo do Exército de Libertação Nacional, uma das guerrilhas colombianas que ainda não se integrou ao acordo de paz. Então, olha o jogo pesado que já começa a ser feito contra Andrés Araújo. Guillermo Lasso tem muito dinheiro, muito recurso midiático, e ali vai ser uma guerra. Agora, Andrés Araújo tem boas possibilidades de vencer as eleições, boas possibilidades de bater a candidatura de Guillermo Lasso no segundo turno.
Altman, eu queria saber ainda sobre o Yacu Pérez, embora pareça que está praticamente fora da jogada, mas me chamou muito a atenção esse perfil. Ele é um ambientalista, né? Defende essas causas, mas ao mesmo tempo apoiou o golpe, comemorou golpes na América Latina, por exemplo, contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E aí eu lembrei daquela frase que a gente usa muito no Brasil, já que você fez a comparação do PSDB em cima do muro, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Quem é essa figura, o Yacu Pérez? Da onde ele vem e como é possível ele ser tão antagônico, né, nas próprias lutas? Ou é uma tendência, talvez, não sei. Não. Vamos fazer uma comparação entre o movimento indígena equatoriano e o Bolívia. Na Bolívia, o recorte do movimento indígena ele é ideológico. Os principais movimentos indígenas se articulam com o MAS, o Movimento ao Socialismo, historicamente liderado por Evo Morales. Tá bem? Há movimentos indígenas na Bolívia que não são de esquerda, que defendem a nacionalidade, as questões nacionais indígenas, mas não têm qualquer vínculo com as questões, com a perspectiva social, econômica ou ideológica da esquerda. Vamos sempre levar em conta que, embora os indígenas sejam uma minoria submetida a uma espécie de colonialismo interno, tanto na Bolívia quanto no Equador, foram criadas em ambos os países reservas indígenas. E essas reservas indígenas, elas têm riquezas minerais em ambos os países, riquezas minerais, riquezas petrolíferas. E certos grupos indígenas têm interesses econômicos nessas reservas, controlam royalties sobre os minérios e sobre o petróleo. E, portanto, acabam por constituir uma verdadeira burguesia indígena, cujos interesses mesclam defesa dos direitos indígenas, que aos seus olhos são os direitos de eles poderem continuar explorando, esses caciques indígenas continuarem explorando o petróleo e o minério e botando dinheiro no bolso, mas do ponto de vista da economia são neoliberais, do ponto de vista internacional são pró-imperialistas. Na Bolívia isso é muito minoritário, embora exista, porque o recorte foi ideológico, porque Evo Morales conduziu esse recorte ideológico. No Equador, não. No Equador, o movimento indígena tem um recorte nacional. O Pachacutic abriga tanto correntes neoliberais quanto correntes progressistas, que são minoritárias no Pachacutic. Essas correntes neoliberais, elas abraçam certas causas supostamente progressistas, mas que quando são tomadas em separado, elas perdem o seu conteúdo transformador. Então, eles defendem o meio ambiente. Claro, porque eles defendem, as elites que controlam o Pachacutic defendem o seu direito de manter as mãos sobre as terras indígenas, da onde eles extraem sua acumulação de riquezas. Eles defendem os direitos indígenas, mas a partir de uma perspectiva que nada difere dos empresários capitalistas. É mais ou menos que nem nos Estados Unidos, não é? Ou seja, você teve o governo Joe Biden indicando mulheres, negros, até uma transexual, mas isso em si não é progressista. Depende dos interesses econômicos e de classe que essas pessoas vão defender. Ele indicou, por exemplo, o Biden para a chefia do Pentágono um general negro. Só que esse general negro que o Biden indicou é um dos mais ferozes reacionários das Forças Armadas dos Estados Unidos, que não hesitará em enviar forças armadas contra outros povos. O mesmo acontece com o Pachacutic. Yacu Pérez, ele representa uma posição profundamente reacionária, que se expressa, em especial, nas posições internacionais dele. Ele foi favorável não apenas ao golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Yacu Pérez foi favorável ao golpe contra Evo Morales, que é um líder indígena que foi derrubado por um golpe no final de 2019, que teve o apoio de Yacu Pérez. Breno, a gente percebe também nessa questão
de todo um novo reagimento aqui de geografia na América Latina, né? A gente tem governos progressistas na Argentina, a gente tem governo progressista na Bolívia. Em caso de vitória aqui do candidato do Rafael Correa no Equador, né, isso muda por completo. A minha pergunta vai: como o governo Joe Biden vai olhar para cá, para a gente, para a América Latina? E mais, esse segundo turno, lá no Equador, as fake news vão ser piores ainda do que foi aqui no resto da América do Sul e aqui no Brasil? Qual a tua avaliação? Olha, em primeiro lugar, eu creio que está girando o pêndulo da política latino-americana novamente para a esquerda. Há fortes sinais de retomada de uma ofensiva progressista na América Latina. As eleições no México e na Argentina, em seguida a derrota do golpe de Estado na Bolívia com a eleição de Lucho Arce, as rebeliões populares no Chile, no próprio Equador, o plebiscito constituinte no Chile, são todos indicadores de que a América Latina começa a girar novamente à esquerda. Segundo, a reação do governo Biden a esse giro, embora eu não acredite que venha a ter a mesma truculência verbal de Donald Trump, receberá da Casa Branca a mesma oposição de sempre. Vamos aqui nos recordar que os golpes em Honduras, no Paraguai e no Brasil foram durante o governo de Barack Obama, não foram durante o governo de Donald Trump, não é? Então, a Casa Branca vai operar contra essa ofensiva progressista na região e operará de maneira agressiva, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Vão colocar as embaixadas dos Estados Unidos, as agências norte-americanas a serviço das forças de direita, onde for possível, para derrotar partidos de esquerda ou para desestabilizar governos progressistas na região. Não se pode ter nenhuma ilusão a esse respeito. Os Estados Unidos, especialmente em função do cenário atual do capitalismo mundial, cada vez mais tratará a América Latina como seu backyard, como seu quintal, como sua área de hegemonia potencial, como aquilo que foi definido pela doutrina Monroe, a América para os americanos. Então, nenhuma ilusão com Biden a esse respeito. Breno, para a gente ir encaminhando para o fim, eu queria saber o seguinte: o atual candidato, Andrés Arauz, é o candidato do correísmo, né, do Rafael Correa. O Lenin Moreno, ele era também o candidato de Rafael Correa e ele deu uma endireitada, né, ao longo do processo da gestão dele. Como que o Lenin sai do mandato, até considerando o vídeo bastante crítico que a gente exibiu antes da entrevista? Olha, Lenin Moreno sai politicamente um cadáver. Ele traiu as forças políticas que o elegeram. Lenin Moreno, como se diz na Venezuela, saltou na talanqueira, né? Pulou o muro, virou a casaca, como dizia o nosso Brizola, costeou o alambrado e pulou o alambrado para o outro lado. Então, ele não é aceito pelas forças de direita que tem nele a desconfiança, porque a política é assim, né? A política adora a traição e detesta o traidor, né? Exatamente. A política é assim, o traidor gera desconfiança. E o Lenin Moreno, evidentemente, não tem o apoio das forças progressistas. Ele arruinou o país. Ele colocou o Equador, que vinha numa marcha econômica próspera, de distribuição de renda e riqueza nos governos de Rafael Correa, ele colocou o Equador na beira do precipício, com números econômicos desastrosos. E, tal qual o Bolsonaro aqui no Brasil, Lenin Moreno foi incapaz de enfrentar adequadamente a pandemia. Todos nós nos lembramos daquelas cenas macabras dos cadáveres em Guayaquil, alguns meses atrás. Ou seja, o governo equatoriano não era capaz de garantir nem mesmo o funeral das vítimas do novo coronavírus. Então, Lenin Moreno, ele é um peso morto na política equatoriana.
Ele opera com o que lhe resta de forças, e o que lhe resta de forças é muito pouco, para apoiar qualquer um que derrote o candidato Rafael Correia, que derrote Andrés Arauz. Ele sabe que a vitória de Andrés Arauz é a última punhalada no seu coração, do ponto de vista político. Seria sua derrota e desmoralização definitivas. Mas ele não tem mais presente e certamente não tem mais qualquer futuro na vida política equatoriana. Perfeito. Breno Altman, obrigado pela gentileza de falar aqui com os nossos ouvintes da TVT, aqui no Revista Brasil TVT, e também os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Abraço. Obrigado, eu que agradeço o convite, sempre às ordens da TVT.